Olá, eu me chamo Vanessa, sou mãe do Arthur, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Então, gente, hoje eu vou estar trazendo um tema que é bem preocupante para nós mães, né? Que é o uso da medicação em crianças que têm autismo. E eu passei uma média de uns 3 meses pensando se eu ia inserir realmente a medicação no Arthur, né? Eu deixei como sendo uma última opção, porque no início eu falei assim, eu vou dar uma prioridade para a terapia, né? E se mais na frente eu ver que precisa de um auxílio, então eu vou estar introduzindo. E aí eu vou estar falando aqui para vocês qual é a medicação que ele está usando, quais os efeitos qual o efeito colateral que ela tem trazido pro Arthur e o que eu tô achando, né? Tá fazendo efeito, tá sendo bom, não tá sendo. Então eu vou esclarecer um pouquinho dessas dúvidas que a gente tem muito mesmo, e fora o medo que a gente tem de inserir, né? Então, quando o Arthur recebeu o diagnóstico, a médica que fez o diagnóstico dele não receitou nenhuma medicação, falou que até o momento não era necessário, ela pediu alguns exames, né? E por conta de contratempos eu não voltei para levar nela, porque ela é particular e é muito cara, que eu já falei sobre isso aqui. Então aí nós fomos num médico particular, pelo plano. Aí a médica do plano passou 2 medicamentos para ele, isso foi em março do ano passado. Eu fiquei muito na dúvida se daria ou não, com muito medo. Pesquisei com outras mães e as pessoas falaram que a criança engordou, que não se adaptou e tal, então eu fiquei com bastante medo. Nesse meio tempo, eu consegui para ele uma vaguinha pelo SUS, né? Porque algumas coisas às vezes a gente tem que receber, tem que ter um laudo de médico do SUS, então eu resolvi correr atrás de um atendimento para ele pelo SUS. E esse médico do SUS que atendeu ele foi em setembro do ano passado, passou para ele, viu, né, o comportamento dele na hora do atendimento, embora o Arthur estava realmente bem agitado por conta que demorou muito, nós ficamos por 2 ou mais tempo esperando o atendimento, né, porque é por ordem de chegada. E aí ele falou que ele precisava melhorar o comportamento, porque ele não sabia se comportar. Realmente, ele ficou correndo o tempo todo dentro da sala e abrindo e fechando uma bica que tinha dentro da sala, né? E ele perguntou como que era o sono do Arthur, eu expliquei tudo direitinho, que realmente ele tinha muita dificuldade para dormir, acordava várias noites, muitas noites eu não dormia por conta dessa situação dele, né? Que ele tinha, acho que, uma insônia, né, que às vezes dava 3, 4 horas da manhã, ele perdia o sono e não voltava mais a dormir, só a não ser lá por umas 7 horas, 8, e pra mim era muito ruim, muito desgastante, né? E aí eu expliquei essa situação toda pra ele. Aí ele explicou pra mim o seguinte, então a gente vai fazer assim, vamos inserir a melatonina, que é para auxiliar no sono, para ele poder conseguir levar a noite toda dele de sono, porque ele precisa ter um sono de qualidade, e dessa maneira ele acordando toda hora não vai ter como, entendeu? Mesmo que às vezes durma cedo, enfim, não tem como. E pra auxiliando nesse comportamento dele, para poder ter uma maior concentração quando você fala com ele, porque só a terapia não vai ajudar, a gente vai inserir a carbamazepina na suspensão, né? E vamos ver daqui a 4 meses, eu acho que ele falou, você volta e me diz como é que tem sido a reação dele em relação aos medicamentos, pra gente ver se ele se adaptou bem, se tem sido bom, se vai ser necessário fazer alguma troca. E foi isso foi em setembro de 2020 que eu voltei lá e ele atendeu a gente pelo SUS. Bom, mas a gente como mãe tem um pouco de medo, né, do que pode acarretar inserir medicamento no nosso filho, que é pequeno, menos de 5 anos, medicamento controlado, que é a carbamazepina no caso, a melatonina não. Então eu fiquei assim muito pensativa, falei, será que ainda já é a hora realmente de inserir alguma medicação? Espera mais um pouco. Aí eu falei pro meu marido, a gente vai então tirar a prova, porque a gente já ouviu opiniões de bem uns 3 médicos, 2 bateram, outra mais ou menos, e eu ainda tô na dúvida se há necessidade realmente. Então nós marcamos uma consulta com a médica que fez o laudo dele, né? Por ser muito cara não dá pra ficar indo sempre. E fomos em novembro do ano passado, levamos os exames que ela pediu, levei a receita do médico do SUS, expliquei tudo direitinho para ela do que ele tinha falado e do que ele tinha passado pro Arthur.
Aí ela olhou os exames, né? Falou assim, bom, pelo que a melatonina você pode dar tranquilamente, não vai influenciar em nada, é realmente para auxiliar no sono, é um medicamento muito bom, você vai gostar, porque vai melhorar mesmo a qualidade dele, ele vai conseguir levar a noite de sono mais tranquilo e vai ser um bom resultado sim. E a carbamazepina também, você pode estar dando a ele sem problemas, porque pelo que eu vi aqui, pelos exames que eu vi dele, seria o melhor medicamento para estar hoje inserindo realmente, para ele estar melhorando de comportamento, já que a terapia não está dando certo, e você pode dar. E ela inclusive também receitou a risperidona, né? Falou que é só à noite, no caso, que era para auxiliar junto com a carbamazepina. Aí o que eu fiz, né? Com aquele medo de mãe, de dar esse monte de medicamento de uma vez só, eu falei assim pro meu marido, eu vou começar com a melatonina, tá? Vamos ver como é que vai ser a reação dele, se vai fazer efeito, se vai realmente ser bom pra ele, vamos ver se tem alguma reação contrária, né? Mesmo não sendo um medicamento controlado. Então a melatonina eu fui, é um xaropinho que eu dou à noite. Ele falou que era para dar entre 3 e 5 ml no máximo, começando com 3, se não fizesse efeito fosse para 4 e depois no máximo 5. Aí eu faço pela manipulação, né? Porque acho que em farmácia convencional não tem, ou se tem é muito caro. E no caso é um xarope de 150 ml, né? Que se der 5 ml por dia, dá para um mês. Eu comecei com 3 ml, aí depois eu achei que não estava dando muito efeito e parei com 4 ml. Então, todos os dias, uns 20 minutos mais ou menos antes da hora que eu acho que o Arthur deva já estar dormindo, eu dou a ele. Tipo, eu dou por volta de umas 10 para as 10, no máximo 10 horas. Assim, gente, olha, é um medicamento que pro Arthur funciona muito, é muito bom. Eu não vou falar pra você que ele não acorda nem um dia mais durante a noite, que é mentira. Mas isso, assim, é muito esporadicamente, é muito difícil. E quando ele acorda, ele ainda fica sonolento e ele volta a dormir. Não é como antes, que ele acorda e quer brincar e quer ver televisão. Não, ele fica quietinho, deitado. Aí depois eu vou, deito com ele, faço um carinho e ele vai e volta a dormir. Então, assim, é um medicamento que, no meu ponto de vista, pro Arthur, foi maravilhoso. Porque melhorou muito as noites dele de sono. E as minhas também. Então, assim, graças a Deus, nunca mais eu passei a noite acordada, porque às vezes eu ficava 2 vezes a 3 vezes por semana, sem conseguir dormir. Acordava com ele às vezes 3, 4 horas da manhã, Arthur não pegava mais no sono, e eu cansada, querendo dormir, e ele super acordado, como se fosse já dia, querendo brincar, ver TV, e me chamando para que, na época ele mamava ainda, fazer mamadeira. E aí é que ele não dormia mesmo. Então, assim, foi uma época bem difícil. Eu tinha muita olheira, nossa, eu tinha muito cansaço, muita vontade de dormir o dia todo, porque eu não aguentava o pique. E porque a hora que eu queria estar dormindo, ele estava acordado e querendo brincar, e depois na hora que ele conseguia pegar no sono, era a hora que eu tinha que levantar para fazer uma comida, para lavar uma roupa, para limpar a casa. E vale muito a pena. Pelo menos aqui funcionou bastante, e eu já ouvi muitas pessoas falarem que a qualidade de sono dos filhos também melhoraram, tá bom? E o outro medicamento, no caso, a carbamazepina, que é controlado, né? Ele passou suspensão para dar de manhã, de 12 em 12 horas. Eu dou 9h30 da manhã e 9h30 da noite. E à noite, depois que ele já tá com a carbamazepina, é que eu dou a melatonina, né? E assim, eu ainda com um pouco de receio, fiquei pensando ainda mais um pouco se eu daria ou não, mesmo com a opinião da médica que fez o laudo dele. E aí, passado 2 meses, porque em dezembro eu inseri a melatonina, então quando foi em fevereiro é que eu introduzi a carbamazepina, né? Agora recente, cara, fevereiro agora de 2021.
Então, para quem não sabe, esses tipos de medicamentos controlados, eles não fazem efeito de cara assim no primeiro mês, geralmente não fazem. Então, ele é por acúmulo no organismo. Então, quando eu dei o Arthur, eu já sabia que de primeiro talvez eu não visse resultado nenhum, teria que esperar mais ou menos de 2 a 4 meses para poder estar vendo se realmente a medicação está fazendo efeito, caso contrário, entrar em contato com o médico, né, na próxima consulta, informar que não está surtindo efeito nenhum, que você não está vendo diferença, enfim. Então, quando eu inseri a medicação, eu já estava ciente de tudo isso, que iria demorar um pouco a obter resultados, né, em relação a todo esse comportamento que deveria se adequar. Uma coisa muito importante a gente saber antes de inserir a medicação no nosso filho os efeitos colaterais. Eles me explicaram que esse tinha um efeito menor, por isso eu preferia trabalhar com a carbamazepina, né, por conta que não era um medicamento que engordava, né, e o maior efeito seria a sonolência, que realmente foi o que aconteceu com o Arthur. Mas ele não ficou assim muito sonolento, ele fica assim bem mais tranquilo durante o horário da manhã, que é quando ele toma, e à noite ele dá uma acalmada também depois que ele toma a medicação. Então assim, e a médica do particular, ela explicou o seguinte: não dá os 7,5, que ele toma 7,5 de manhã e 7,5 à noite, não dá os 7,5 direto. Você começa com 2,5 durante uma semana, na segunda semana você vai para 5 e na terceira semana você vai para 7,5. Se durante o dia ele ficar muito sonolento, aí você diminui do dia e joga para a noite para compensar. No início eu tive bastante medo, bastante receio de tipo, será que realmente só vai dar sonolência? Será que vai ter outras coisas? Porque fora que o medicamento controlado é assim, você insere. Para você tirar, você da mesma maneira gradativa que você começa a dar, pela orientação médica, você de maneira gradativa vai ter que tirar para depois inserir uma outra medicação caso a que o médico passou não funcione. Bom, realmente com o Arthur só deu um pouco de sonolência, mas também não é muita coisa. Eu pensei que ele ia ficar muito sono mesmo, dormir o dia todo, enfim. Não, ele de manhã, como eu falei, ele fica mais calmo realmente por conta da medicação. Tem dia que ele tira até um soninho à tarde e à noite ele dorme dentro do horário dele normal, coisa que não estava acontecendo mais. O Arthur não dormia de jeito nenhum mais de dia, e se ele dormisse durante o dia, à noite ele só dormiria lá para 1 hora. Então, gente, resumindo, o que eu tô achando da carbamazepina? Bom, eu tô gostando, sim, do resultado. O Arthur já apresenta uma melhora no comportamento no primeiro mês, tá? Ele já ficou um pouco mais calmo, um pouco mais concentrado, mas ainda não tá da maneira que eu gostaria que ele esteja. Por quê? Porque ele ainda tem muita dificuldade de prestar atenção na gente, quando a gente às vezes quer ensinar alguma coisa a ele. Se não for do interesse dele, ele continua ainda resistindo, né? E a fono já falou comigo, tem dia que ele tá com muito pouca concentração quando ela tenta ensinar, ele não quer fazer, ele quer fazer do jeito dele, enfim. Então eu vou estar observando, porque ainda estamos no segundo mês, indo pro terceiro, e ainda está em tempo. Caso dentro de média de 6 meses não tenha nenhum resultado a mais, aí eu vou estar conversando com o médico. E eu percebi também que o Arthur, assim, alguns comandos que ele antes não estava fazendo, ele tá agora conseguindo executar coisas bem simples, tipo, pega o copo lá na sala pra mamãe, traz. Diminui o som da TV que tá muito alto, isso aí ele não entendia. Tira o short, coloca aqui dentro da pia para colocar para lavar na hora do banho. Então algumas coisinhas são coisas poucas, ainda são poucas evoluções, mas eu já percebi que são coisas que anteriormente eu pedia e ele não executava. Só que também ele não pode se executar só comigo. Para me saber, ter certeza, ele tem que executar com outras pessoas para saber que ele realmente está entendendo, e algumas coisas ele está sim entendendo. Não é só porque é comigo, não. Entendeu? Agora, em relação à risperidona, eu ainda não inseri a risperidona. E o principal motivo primeiro eu quero ver o resultado da carbamazepina dentro do tempo esperado, né? Conforme eu fiz com a melatonina, aí depois que eu me senti segura para introduzir a carbamazepina, eu introduzi.
E por um outro motivo que me preocupa um pouco, que eu vou marcar uma outra consulta com um médico neuro para poder estar verificando, porque a médica do particular, o do SUS não, a do particular, ela receitou a risperidona também para ajudar, porque eu sei que a risperidona sempre foi utilizada para concentrar, para concentração, para aprendizado das crianças que têm autismo. Então, assim, ela falou que eu também poderia dar essa para poder melhorar a concentração, né, junto com a carbamazepina. E outro ponto pelo qual ainda não dei a risperidona é que eu sempre leio um pouco e busco opiniões sobre a medicação, e como toda medicação tem efeitos colaterais, eu vi alguns médicos falando que geralmente é bom a risperidona inserir após os 5 anos de idade. O Arthur já vai para 4 agora no meio do ano, né? Então, tipo assim, ok, é só 1 ano de diferença, muita coisa. Então, vamos ver qual o resultado dentro do esperado que a carbamazepina tá dando. E eu vou estar marcando um outro neuro com ele, pelo plano, para poder ver a opinião dele em relação a isso, o que ele acha. Porque como são 2 medicamentos controlados, a gente fica assim um pouco apreensiva, né? Porque na verdade a gente como mãe não quer dar nenhum, né? A gente só quer, tipo assim, tá gripada, aí toma um xaropinho, tá com febre, aí toma um remédio para febre. Mas assim, realmente é muito ruim a gente ter que todos os dias, naquele determinado horário, ter que dar medicação pro filho. Mas assim, se vai trazer benefícios, se vai ajudar no desenvolvimento, se ele vai melhorar comportamento, se realmente é necessário, então a gente vai fazer, né? E se não há necessidade, não há necessidade. Mas a partir do momento que há uma certa necessidade, realmente a gente tem que inserir. Porque às vezes a gente fica protelando e acaba piorando a situação, achando que só a terapia vai ajudar. Não que a terapia não seja importante, ela é de extrema importância, mas acredito que a terapia com a medicação dê bons resultados. Bom, gente, para encerrar, eu só queria dizer o seguinte, que conforme eu faço essas pesquisas para saber efeitos colaterais, enfim, tudo mais, também é interessante que de 6 em 6 meses a criança, né, ou quem faz o uso do medicamento, faça exames periódicos de sangue, né, para poder saber como é que está o funcionamento do organismo, para ver se não está sobrecarregando algum órgão devido à medicação. Então, se o médico não falou isso para você, você pergunte a ele na próxima consulta: doutor, tem que fazer algum exame periódico por conta do uso da medicação, meu filho, é interessante, né, para ver o que ele vai falar. Porque eu li sobre isso, né, e confirmei com a médica, e ela falou que realmente é necessário fazer sim esses exames periódicos de 6 em 6 meses, para a gente poder estar vendo como é que está o organismo da criança, se não está sobrecarregado por conta da medicação. Então, vocês tirem essa dúvida com os médicos responsáveis pelo tratamento do filho de vocês, né? Para vocês não esquecerem de estarem fazendo, porque isso é muito importante. Então, pessoal, por hoje é tudo que eu tenho a dizer em relação à medicação que eu inseri no Arthur. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam, curtam, compartilhem com outras famílias que estejam na dúvida. Porque quando eu busquei na internet sobre o uso da carbamazepina, eu vi muito pouca informação e eu fiquei com muito medo de inserir a carbamazepina, porque é um medicamento que eu não vejo muitos médicos utilizarem em crianças com autismo. Eu vejo muita risperidona. Então, assim, eu fiquei muito preocupada de estar inserindo uma medicação que não fosse boa para ele e que trouxesse muito efeito colateral. Então, se você conhece uma família, alguém que esteja querendo saber mais sobre, indique esse vídeo, que eu espero poder estar ajudando a muitas pessoas, tirando muitas dúvidas. E se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Então, pessoal, tchau e até o próximo vídeo. Beijo. Vamos dar tchau pro pessoal? Hein, Arthur? Então, pessoal, tchau. Fala tchau. Até o próximo vídeo.